Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que inicialmente pode parecer algo polêmico, tanto para o lado público quanto para o lado privado, e talvez até mesmo para a sociedade como um todo, que são os contratos, as contratações da administração pública de maneira verbal, os contratos verbais. Via de regra, toda contratação, seja a contratação de serviços, seja a aquisição de bens e materiais pela administração pública, tem que ser realizada como? Através de um processo licitatório, e finalizado esse processo licitatório tem que ser formalizado essa contratação através de um contrato, seja através de um instrumento contratual, um contrato propriamente dito, ou através de algum documento que possa substituir esse instrumento contratual. A título de exemplo, eu trago aqui para vocês a nota de empenho. A nota de empenho, dependendo, é claro, da situação concreta, a nota de empenho pode ter a mesma força que um instrumento contratual. Então, só a título aqui de exemplo para vocês. Porém, embora exista essas regras, procedimento licitatório, formalização da contratação, existe a sua exceção. E a exceção está devidamente amparada no artigo 95 da Lei 14.133, que traz, sim, a possibilidade dos contratos verbais feitos pela administração pública. E nesse vídeo aqui, eu trago aqui principalmente essa previsão legal para que vocês já de pronto saibam que sim, é possível, não vai ser nada de errado, não vai ser nada contra a lei, a própria lei traz essa previsão, e eu vou trazer algumas informações que vão servir de alerta, tanto para servidores públicos, tanto para agentes públicos, quanto também para fornecedores que talvez venham se deparar com pedidos de contratação verbal, tá bom? Então vamos lá. Para que é? O primeiro ponto aqui, para que serve um contrato verbal? Bem, primeiro ponto aqui, a primeira característica é que tem que ser para pequenas compras de pronto pagamento, ou seja, não vai ser qualquer contratação que vai poder ser realizada através de um contrato verbal. Existe uma limitação de valor, esse valor anualmente ele é atualizado, hoje está na casa ali dos R$11.000, que podem ser feitos através de contratos verbais. Então essa é a primeira característica de valor. E também uma outra característica diz respeito ao pagamento. Então tem que ser, além de uma aquisição, uma contratação de baixo valor, tem que ter essa característica de pronto pagamento. O que seria o pronto pagamento? É aquela contratação que não pode seguir o rito tradicional, tanto de contratação quanto de forma de pagamento. Então tem que ser, tem que ter uma característica de pronto pagamento. Uma outra informação, uma outra característica relevante é que tem que ter uma característica emergencial. Então também não vai ser qualquer tipo de necessidade da administração pública que vai ser utilizado o meio verbal de contratação. Então também tem que ter uma característica emergencial. E aí a gente já consegue entender. Se é algo emergencial, então a gente já começa a ter uma justificativa para que tenha-se ali um processo mais célere, mais rápido para atender aquela urgência. E aqui eu cito, por exemplo, queimou o quadro de energia de um órgão público, ele queimou e vai ter que ser feita ali uma aquisição de alguns pequenos materiais para realizar o conserto daquele quadro de energia. E o quadro de energia, pegou fogo, teve que ser desligado toda a energia do órgão, e enquanto aquilo não for solucionado, o órgão vai ficar sem energia e nenhum servidor vai poder trabalhar. Então imagine, embora pudesse se pensar inicialmente em fazer uma dispensa eletrônica, por exemplo, para comprar um novo quadro, novos fusíveis, algumas fiações que talvez tivessem que ser utilizadas ali para consertar aquele quadro de energia, se a gente imaginar uma dispensa eletrônica para isso, já poderia ser viável, aplicável, porque também a dispensa eletrônica ela tem uma característica também de atendimento de demanda emergencial. Porém, nós teríamos aí pelo menos uma média de 3 a 5 dias, imagino eu, para que essa dispensa eletrônica ela fosse divulgada, fosse realizada a escolha do fornecedor e depois fosse realizada a contratação. Então notem que mesmo a dispensa eletrônica sendo mais célere do que um pregão, por exemplo, mesmo assim, então imagine, você consultou o seu serviço de manutenção, o serviço de manutenção falou, uma vez que eu tiver com esse material em mãos, no mesmo dia a gente vai consertar e vai restabelecer a energia aqui do órgão.
Então não teria lógica, né, a gente ter que esperar de 3 a 5 dias para abrir um processo de dispensa eletrônica, para escolher um fornecedor e só depois comprar aquele material, realizar a aquisição daquele material. Se num contrato verbal, no mesmo dia talvez você já fizesse a aquisição do material e já entregasse lá para a equipe de manutenção para restabelecer toda a energia do órgão. Então vejam que as características daquela necessidade podem justificar algo ainda mais rápido do que até mesmo uma dispensa eletrônica. Então aqui é apenas um exemplo que poderia ser aplicado, tá bom? Então essa característica emergencial. Agora aqui, um fator fundamental que tem que ser respeitado. Não é porque é um contrato verbal que tem que ter uma demanda atendida de forma mais rápida que vai ser feito de qualquer forma e que não vai ter a devida transparência tanto para os órgãos de controle quanto para a sociedade, se for o caso. Então, toda a despesa realizada através do contrato verbal tem que ter ali, ó, o gestor público tem o dever de realizar a devida prestação de conta. Então, ali, prestação de conta nem que seja o básico. De repente, se teve tempo suficiente, realizar ali, demonstrar a pesquisa de preço rápido, né? Mesmo que pela internet, foi ali, pesquisou em 3, 4 lojas, escolheu aquela mais que estava mais em conta, ali, mais vantajosa, e foi nela e contratou. As devidas, né? Prestação de conta, nota fiscal, comprovante de pagamento. Então, as informações básicas para demonstrar como foi feita aquela aquisição. Então, esse é um dever do gestor público, fazer a devida prestação de conta. Agora temos aqui mais um ponto de atenção aqui que eu trago para vocês sobre essa previsão. Como eu falei para vocês, o valor limite hoje para contratos verbais estão na faixa ali de R$11.000. Porém, nós tivemos recentemente publicado uma medida provisória, a medida provisória 1221 agora de 2024, que possibilita, vejam bem, possibilita o contrato verbal de até R$100.000. Então veja a diferença de uma média de até R$11.000, essa MP, ela possibilita a contratação verbal de até R$100.000. Essa MP, para quem não sabe, ela trata ali de medidas emergenciais para atender demandas de calamidade pública, como a recente que nós estamos, né, enfrentando, o pessoal lá do Sul está enfrentando. Essa MP, ela não foi elaborada especificamente para aquela demanda lá do Sul. É claro que ela já vai ser aplicada para aquela realidade, para aquela necessidade, porém já foi elaborada, já foi redigida pensando em futuras necessidades, tá bom? Então essa medida provisória, ela estende, né, ela aumenta esse valor, que hoje está ali na faixa dos 11.000, para até R$100.000. Então veja a tamanha responsabilidade do gestor público e também, não só do gestor público, mas também dos fornecedores que forem ser contratados através de contratos verbais. Imagine você ter que fazer um fornecimento de um contrato verbal na faixa ali de mais de 50 mil, podendo chegar até R$100.000. Então isso poderá ser possível, tá bom? Porém, é preciso ter muita responsabilidade. Repito, tanto do lado da administração pública, quanto do lado dos fornecedores. Então você, fornecedor, cuidado com os devidos registros, com os enquadramentos, tá? Se você for solicitado essa demanda, busca ali os documentos ali básicos do processo, a ordem de fornecimento, quem assinou aquele pedido, veja ali a questão do empenhamento, como vai ser. Não aceite solicitação de fornecimento apenas por telefone, que tudo seja devidamente registrado, porque se no futuro vier dar um problema, vai dar problema não só para o órgão público, para o gestor público, como pode dar também para você, fornecedor, se no futuro, em uma auditoria, for constatado alguma irregularidade naquela contratação. Então peça, pelo minimamente ali, os documentos básicos que venham enquadrar aquele pedido, né, que esteja enquadrando aquela necessidade como um caráter emergencial, e faça ali, pelo menos solicite os documentos mínimos que vá te dar o devido amparo, caso seja necessário no futuro, tá bom? Então esse foi o vídeo sobre contratos verbais. É sim plenamente possível, está previsto no artigo 95 da lei, e em relação aos valores, a medida provisória 1221 de 2024 ainda trouxe importantes atualizações, tá bom? Um forte abraço, até a próxima!